Oi, pessoal! Gente, eu não acredito. Tô aqui, consegui voltar! Yes! Gente, eu tava morrendo de saudade, vocês não têm noção do quanto eu queria voltar, do quanto eu tava assim, ansiosa pra estar aqui conversando com vocês. Mas eu andei enfrentando alguns probleminhas aí pessoais e eu já disse aqui algumas vezes, eu não gosto de vir aqui gravar vídeos quando a minha energia não está positiva. Então se eu viesse aqui há um mês atrás, 2 meses atrás, eu não ia passar nenhuma coisa positiva para vocês. Então eu optei por me isolar, assim, sabe, o máximo possível de redes sociais. Falei só com pessoas assim, mais chegadas mesmo, com pessoas que me procuraram. Mas procurei assim, dar um tempo para minha cabeça, dar um tempo para minha alma. E isso não foi assim porque eu quis, né? Na verdade eu passei por alguns problemas de saúde. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu tive aquele problema no pulmão, depois eu tive um problema sério na coluna. E em meio a tudo isso eu tive forte crise de depressão e também descobri que eu tenho transtorno de personalidade borderline. Então foi assim uma coisa em cima da outra e não tinha condições de vir aqui gravar vídeo, não ia passar nada positivo pra vocês. Então eu digo, não, deixa eu respirar fundo, que tá difícil ainda com os pulmões. E quando eu estiver bem, aí eu volto, mas aí eu volto assim, podendo transmitir alguma coisa, né? Eu acho que faz uns 2 ou 3 meses que eu postei em alguma rede social, que eu não lembro qual, que eu ia fazer um vídeo falando sobre depressão. Só que o que acontece? Se eu viesse aqui falar de depressão há 2, 3 meses atrás, eu não ia ter nenhuma coisa positiva para falar. E eu não gosto simplesmente de vir aqui e ficar me vitimizando, sabe? Juro por Deus, não é essa a intenção dos meus vídeos, onde eu falo de doenças, onde eu falo dos meus problemas pessoais de doença. A minha intenção com esses vídeos é sempre poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e não tem com quem se abrir, se sentem sozinhos, porque os problemas, principalmente psicológicos, são muito preconceituados. Não existe essa palavra, né? A gente sofre muito preconceito com os problemas da alma ou os problemas da mente, como queiram. Bom, então hoje eu venho falar assim sobre a depressão e hoje eu já posso dizer assim como eu tenho tratado e o que tem funcionado pra mim, o que não funcionou. Eu agradeço demais por vocês terem continuado aqui no canal, porque afinal 3 meses abandonado, né? E agradeço também a quem tá chegando no canal. Quero dizer que esse canal não é de lamúrias, tá? Por favor, canal de ASMR fundamentalmente e mensagens positivas. Mas esse assunto, embora tenha um título assim chamativo, é realmente tudo que me aconteceu. E eu achei importante estar compartilhando com vocês porque eu superei, quer dizer, algumas coisas ainda estou superando, né? E eu quero contar pra vocês, compartilhar com vocês o que tem dado certo, o que não deu certo. E falar também pra quem é parente, amigo ou conhece alguém com depressão, pra nunca virar as costas, pra nunca dizer que a pessoa é preguiçosa, que tem falta de vontade, que não tem determinação, que é preguiçosa. Por favor, gente, please, never, never, never. Nunca diga isso para uma pessoa que está com depressão. Bom, rapidamente falando sobre os tipos de depressão, né? Basicamente existe a depressão química e a depressão do cotidiano, assim, né? Depressão do cotidiano é uma depressão que qualquer pessoa pode ter. Ela dura pouco tempo e geralmente a pessoa não precisa de medicamentos, né? Mas seria mais episódios de tristeza, de frustração, de desilusão, decepção, estresse, né? Então essa seria a depressão cotidiana, que a gente consegue superar sem medicação, sem terapia. Agora, na depressão química,
é bem mais complicado. Aí ela se divide entre neurose e psicose. A neurose pode ser superada só com psicoterapia, às vezes uma medicaçãozinha leve. Agora, a psicose, que foi meu caso, ela é bem séria, sabe, gente? A gente não consegue, assim, superar sozinha. Eu fiquei 2 meses na cama, sem ter forças para me levantar. Eu até me levantava um pouquinho, tentava sair de casa, mas assim, a minha angústia era tão grande, eu queria tanto estar no meu canto, escondida, sozinha, sem ninguém por perto, e eu só queria tapar minha cabeça e não ver ninguém. E eu sofro de depressão desde os 5 anos de idade, mas foi a crise mais feia que eu tive. Porque eu não tinha nem forças para tomar banho, para vocês terem uma ideia, isso nunca me aconteceu na vida. Eu ficar 1 dia sem tomar banho, eu cheguei a ficar 2 dias sem tomar banho. Simplesmente por não ter ânimo, não ter assim nenhuma força física mesmo, para eu parar embaixo do chuveiro, assim, às vezes eu tinha que me sentar no chão. É uma coisa assim muito triste. E as pessoas às vezes convivem com a gente e não sabem que uma pessoa com depressão passa de verdade. E julgam a gente como preguiçosas ou vagabundas, pessoas sem determinação, sem força de vontade, né? E eu passei tudo isso, esqueci de escovar os dentes, me alimentei 2 meses só com doces, porque vocês sabem que o açúcar, assim, ele eleva o nível de serotonina, né? Então dá aquela sensação, assim, de bem-estar por alguns minutos, né? Eu nem diria horas. Pra mim, assim, funciona por minutos, depois já bate a culpa de ter comido doce. Mas eu fiquei 2 meses me alimentando só de doce. E, assim, ficou tudo um caos na minha vida. E o estopim para eu procurar ajuda foi quando eu tive uma discussão, assim, bem séria com minha mãe. E eu, tipo assim, caiu a ficha, meu Deus, o que eu tô fazendo? Discutindo com minha mãe, uma pessoa idosa, uma pessoa que sofreu tanto para criar os filhos, e eu discutindo com ela. Aí naquele momento eu chorei muito, eu desabei, assim, nós duas desabamos. E eu prometi pra ela que eu ia procurar a ajuda de um profissional. Aí, assim, naquele momento, acho que Deus agiu na minha vida. E vou falar de Deus aqui, tá, gente? Porque eu tive meu momento de descrer de tudo, por todas as dificuldades que eu passei. Mas todo mundo passa dificuldades, todo mundo passa provações, cada um de um tipo. Mas ninguém sai ileso dessa vida, né? Então Deus agiu naquele dia na minha vida, e o psiquiatra que eu confio conseguiu um horário pra mim naquele dia mesmo. E desabou um temporal, eu pensei em não ir, mas eu pensei, se eu deixar pra amanhã, eu não vou ir mais. Então eu tava na emoção, né, daquela discussão, então eu não vou hoje, assim, eu vou começar o tratamento. Aí no mesmo dia eu comecei o tratamento. E aí a gente conversou sobre esse meu transtorno de personalidade borderline, além da depressão, né? E na verdade, assim, o transtorno borderline é mais complicado de explicar, gente, porque ele acontece, assim, basicamente na infância, né? Você não nasce com esse transtorno, desenvolve por algum trauma de infância. No meu caso, assim, foi pelo abandono da parte do meu pai, que abandonou minha família, a gente passou fome, enfim, um monte de coisa bem triste, bem desagradável, mas eu não vou falar aqui porque envolve outras pessoas da minha família, eu não quero expor ninguém. Então esse abandono, assim, repentino, sem uma conversa comigo, e eu gostava muito dele, me abalou. Eu fiquei doente, tive febre e tal. Na mesma época eu tive um tumor na boca, fiz uma cirurgia, e eu lembro que a primeira crise depressiva eu tive quando eu saí da cirurgia. No momento que eu saí da cirurgia, eu já saí, assim, uma depressão horrível. E alguns dias depois eu tive meu primeiro pensamento de por que eu não morri na cirurgia. Então ali começou a minha saga, com 5 anos de idade. São muitos anos. Nem vou dizer quantos, senão vocês vão se apavorar. Mas para descobrir que aquilo era depressão ou era transtorno de personalidade borderline, levaram-se muitos anos, ou seja, toda a minha vida
profissional, pessoal, familiar foi degradada por esse transtorno. Borderline, para quem não tem a mínima ideia do que se trata, é uma palavra, né, de origem americana, assim, aqui no Brasil é pouquíssimo conhecida, né? Tem grupos até em redes sociais sobre pessoas com esse problema, mas ainda tem poucos psiquiatras que tratam adequadamente. Por quê? Porque não tem um tratamento eficaz 100%. Então a gente sofre muito, porque é basicamente o que, assim? É um medo, assim, extremo da rejeição, do abandono de quem a gente gosta. É sentir tudo assim 1 milhão de vezes pior do que realmente é, sabe? É quase assim uma irracionalidade emocional. É quase não, é na verdade uma irracionalidade emocional. Então assim, o simples fato de se despedir de uma pessoa que você sabe que vai vê-la novamente já causa um abalo emocional muito forte. Vocês imaginam uma separação, uma traição, seja de amigo ou de alguém que convive com você, é uma coisa muito forte para nós borders e a gente é muito limitante, sabe? Eu odeio ter esse problema e eu odeio mais ainda o fato de ter descoberto tão tarde, né? Porque a minha vida ficou toda abalada por conta desse transtorno. E se eu tivesse começado o tratamento antes, com certeza eu teria conquistado muito mais coisas na minha vida. Eu perdi amigos, eu perdi grandes assim oportunidades profissionais na minha vida por conta de não conseguir conviver com as pessoas. O meu humor é muito oscilante, então eu tô bem, eu tô numa boa, daqui a pouco me dá uma explosão de raiva. Qualquer coisa que a pessoa fale, assim, que eu entenda que ela tá contra mim, é como se ela tivesse assim querendo me matar. É uma coisa muito difícil, muito complicada de explicar, gente, muito angustiante para quem vive esse tormento. Eu, para falar a verdade, ainda nem sei explicar o que é, mas assim, há 1 ano atrás eu descobri, porque as pessoas sempre me diziam assim, muitas pessoas saíram da minha vida por causa dessa minha personalidade, de ser muito possessiva, extremamente ciumenta, extremamente carente assim da atenção das pessoas, e quando as pessoas não me davam a atenção que eu achava que eu merecia, eu já me revoltava e já começava a odiar a pessoa e tinha aquela mania de perseguição, parecia que as pessoas todas estavam contra mim. Então eu perdi muitos contatos profissionais e pessoais na minha vida por conta dessa personalidade de borderline. Várias pessoas me disseram basicamente a mesma coisa. Você nunca muda, você tem uma personalidade infantil e julga muito as pessoas. E isso, eu acho que umas 3 ou 4 pessoas na minha vida me disseram, e a última pessoa que me disse isso, eu comecei a me deu um déjà vu. Nossa, mas por que as pessoas dizem isso de mim? Aí fui pro Google. Fui pro Google e comecei assim a descrever tudo que eu sentia, psicologicamente falando, né? Essa personalidade quase infantil, assim, a idade assim emocional fosse lá do momento onde você sofreu trauma. No caso, o meu foi com 5 anos. Eu tinha a maturidade emocional de 5 anos, sabe? Assim, basicamente falando, tipo, a mãe sai de casa, eu fico, eu quero minha mãe, sabe? Assim, e qualquer pessoa que fosse assim, eu já entrava em pânico. E aí eu descobri que é característica mesmo do transtorno borderline. Bom, gente, eu não quero assim que esse vídeo seja um desabafo, mas eu quero dizer pra vocês que tem tratamento, não é fácil, não vou enganar vocês, não vou mentir, não é uma coisa... é bem difícil. Sobre o suicídio também, que eu botei no título do vídeo,
Eu tentei, quando eu tinha 23 anos, eu tomei uma overdose de medicamentos com álcool e tal. E eu só fui salva, assim, só fui resgatada porque eu tava conversando com um amigo no MSN, tempo do MSN, e eu disse pra ele, eu vou me suicidar a Deus. E ele chamou a polícia, mandou a polícia na minha casa, e eu fui resgatada. Mas eu fiquei 3 dias em coma, mesmo com a lavagem estomacal e tal, e sou muito grata de não ter ficado com sequelas graves desse incidente, né, porque poderia ter ficado com lesões nas células nervosas e tal. Acho que talvez eu não morresse, mas ficasse bem ruimzinha. Então, gente, é assim. O tratamento, no meu caso, só com medicação. Tá? Até tentei, não, porque eu odeio tomar remédio. Acho que, é como eu digo pra vocês, tem muitos efeitos colaterais e o meu organismo é muito sensível a esses efeitos. Então eu tentei de todas as maneiras não tomar medicação, mas não foi possível. Então, entre atormentar a vida das pessoas, viver de mal comigo mesma e tomar um remédio, né? Eu preferi então tomar o remédio. E esse é quero aproveitar que o objetivo principal desse vídeo é dizer para as pessoas que estão vendo que um amigo, um familiar, alguém que você conhece, gosta, está passando por esse transtorno, tanto a depressão quanto essas oscilações de humor, independência emocional. Converse com a pessoa, tenta entender o que ela está passando, o que ela está sentindo, não vire as costas, não diz que é preguiça, que é falta de vontade, porque a depressão profunda, ela derruba a gente, pode levar à morte. Eu tive assim por um triz de não tentar o suicídio novamente, essa última vez, mas se eu não tivesse reagido, eu ia sucumbir, porque assim, imagina, chega ao ponto de não tomar mais banho, não sair mais da cama, é bem triste, né? E me isolei completamente das pessoas, e não queria saber de ninguém, e não conseguia conviver mesmo. Bom, tem a medicação, então, para isso, que ajuda. A medicação não faz milagre, tá, gente? Você tem que tentar conciliar uma alimentação o mais natural possível, porque a alimentação, quanto mais assim industrializada, mais mal faz para a saúde e mais afeta o nosso cérebro, o nosso corpo. Então, tem muitos sacrifícios envolvidos, não é só a medicação, né? Como os medicamentos costumam dar uma fome maior, então tem que partir para esse lado de comida mais natural mesmo. E outra coisa também é fazer alguma atividade física, por menor que seja, pode ser uma caminhada, um pilates, se você não gosta de academia, né? Eu tive muita dificuldade para voltar com as minhas atividades, eu estava numa rotina bem intensa de treinos, de alimentação, estava com quase o corpo dos meus sonhos. E de repente eu parei tudo, em 4 meses eu perdi todo o resultado e agora estou recomeçando do zero, tudo de novo, mas foi muito difícil assim, tomar decisão, determinação de ir, de fazer. E eu não vou todo dia ainda, eu ainda não tenho essa vontade toda, mas eu me forço a pelo menos 2, 3 vezes por semana fazer alguma atividade física. Então, gente, esse vídeo assim foi mais para dar uma satisfação para vocês do porquê do meu sumiço e também pedir, se você tá nessa situação, procure ajuda. Vai ter altos e baixos assim, sabe, ao longo da vida, não vai ser tomar o remédio uma vez. Poucas pessoas tomam o remédio uma vez e ficam livres para sempre da depressão, isso praticamente não existe. Vai ter fases que você vai ter que retomar a medicação, vai ter que fazer algum tratamento psicoterápico, enfim. Eu, pra falar a verdade, eu não tô fazendo psicoterapia porque é meio caro, né? Mais uma vez por mês vou no psiquiatra e pego a medicação e converso um pouco com ele. E tem sido assim o suficiente. Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu faria terapia toda semana, pelo menos de 15 em 15 dias.
porque eu acho que ajuda muito, né, a gente desabafar, nem que seja só para desabafar, né. Mas quem quiser trocar uma ideia sobre esses assuntos comigo, pode me procurar na minha página do Facebook, tá? E eu vou deixar o link aqui no box de descrição da minha página do Facebook e no Instagram também. E deixa eu ver o que mais. E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, deixe um like, deixe um positivo para eu ver se eu me animo a continuar aqui. E muito obrigada, gente, por ter assistido o vídeo e por estar aqui comigo no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.